Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, eu gostaria de pedir que os irmãos continuassem em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler em Apocalipse 3 e o versículo 11. Apocalipse 3, 11. Exaltado é teu nome, Jesus. A palavra do Senhor vai dizer: venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Será que os irmãos podem repetir esse versículo comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia. Os irmãos podem assentar, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós servimos um Deus tão maravilhoso, um Deus tão poderoso. E eu acho lindo que Ele nunca nos deixa caminhar no escuro. O Senhor sempre ilumina os nossos caminhos com a sua palavra. O Senhor sempre ilumina o nosso caminho com os seus ensinamentos. E sempre que Ele está para fazer algo no meio da igreja, Ele nos alerta, Ele prepara os nossos corações. Mas muitas vezes nós estamos dormindo, não é verdade? Muitas vezes nós ignoramos aquilo que o Espírito está falando aos nossos corações. E a palavra de Deus vem dizer hoje ao nosso coração: venho sem demora. Será que a palavra da volta do Senhor já é algo ultrapassado? Será que a palavra da vinda de Jesus já é algo que nós deixamos cair no esquecimento? Se sim, se no seu coração você já sente dúvidas de que isso acontecerá ou não, o Espírito vem nos revelar que nós precisamos alimentar a nossa fé, que nós devemos novamente nos agarrar a esta esperança, porque a volta do Senhor é um acontecimento real. E é por isso que hoje o Espírito Santo vem trazer algumas coisas aos nossos corações, algumas reflexões, para que nós comecemos a nos preparar para este grande evento que certamente acontecerá. A palavra do Senhor vai dizer: guarda o que tens. O que nós temos, irmãos? Será que a palavra de Deus está pedindo para nós guardarmos a nossa beleza? Será que a palavra de Deus hoje vem nos impulsionar a guardar a nossa casa, os nossos bens? Não. A palavra está falando sobre bens espirituais que nós temos e precisamos proteger de todas as formas para que não seja roubado, porque a palavra de Deus vai nos falar que o inimigo das nossas almas está ao nosso derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Num dia como este, o inimigo não está nada feliz, porque você venceu o cansaço, porque você venceu o desânimo. Você poderia estar assistindo um filme, você poderia estar em uma festa, você poderia estar deitado já dormindo para trabalhar amanhã cedo. Mas diante de todo o cansaço, diante de todo o desânimo, mesmo com chuva, tempo propício para nós ficarmos em casa, debaixo das cobertas, deu seu horário, você tomou seu banho, vestiu a sua roupa, colocou a sua Bíblia debaixo do braço e disse: eu estou indo cultuar ao meu Deus, eu estou indo adorar ao meu Deus. E nós achamos que essa atitude é muito simples, mas no reino espiritual, queridos, foi uma luta para que você estivesse aqui hoje. Todos os dias que nós fazemos algo para Deus,
nós podemos achar que estamos fazendo algo da nossa rotina. Quando você dobra o seu joelho para orar, você pode pensar que está fazendo algo comum. Quando você abre a sua Bíblia e consegue ler um capítulo, você pode pensar que está fazendo algo comum. Quando você desce sua roupa e vem para a igreja, você pode pensar que está fazendo algo comum. Quando você ora por alguém, você pode pensar que está fazendo algo comum. Quando você prega o Evangelho à pessoa que passa pelo seu caminho, você pode achar que está fazendo algo comum. Mas no reino espiritual existe uma guerra travada para que você consiga fazer a vontade de Deus e não obedecer aos desejos da sua carne. Nós precisamos começar a enxergar a nossa vida de uma forma espiritual, porque nós estamos inseridos neste mundo aqui terreno, naquilo que nós vemos, mas a palavra vai dizer que nós não vivemos daquilo que nós vemos, mas nós vivemos pela fé. Então, se a nossa vida ela deve ser movida pela fé, significa que ela é movida por aquilo que nós não vemos. Ela é movida pelo mundo espiritual. Quando algo se concretiza na nossa vida, o Senhor já tinha planejado aquilo há muito tempo para nós. Quando algo se concretiza na nossa vida, no reino espiritual, já houve uma guerra travada para aquilo acontecer. Você está aqui nessa noite, mas à tarde, de manhã, os anjos do Senhor já estavam lutando pela sua vida. Ontem, o Espírito Santo já estava te dando livramento, porque não era vontade do inimigo das nossas almas que nós estivéssemos aqui. Então, quando a palavra do Senhor vai dizer guarda o que tens, nós precisamos pensar em algo espiritual. E a primeira coisa que o Espírito Santo traz aos nossos corações é que nós precisamos guardar os nossos princípios. A palavra de Deus vai dizer em Provérbios 4:13: retenha a instrução e não a deixe, guarde-a, porque ela é a sua vida. Você acha que o inimigo não quer te tomar essa instrução? Você acha que o inimigo não quer arrancar a palavra do seu coração? É por isso que na parábola do semeador, o semeador vai vir jogando semente, e a palavra vai dizer que uma semente caiu à beira do caminho e o pássaro comeu, e outra caiu no meio do espinho e o espinho sufocou, e de tanta semente que ele jogou, uma caiu em terra boa e produziu. Porque toda vez que a palavra do Senhor ela é semeada, seja por meio de angústias, seja por meio de lutas, seja por meio de tentações, o inimigo vai tentar tirar essa semente do nosso coração. Se nós não estivermos atentos, a gente vem aqui todo domingo, recebe a semente e essa semente não nos produz nada. A palavra de Deus não vai produzir nada em nós. Por quê? Porque nós permitimos que os espinhos da amargura do nosso coração sufoquem a palavra de Deus. Nós vamos permitir que as pedras da incredulidade não deixem que a semente, que a palavra do Senhor crie raízes na nossa vida. Até parece que vai crescer, até parece que vai germinar, mas quando começa a andar, você fala, será mesmo? E aí essas pedras não deixam a sua raiz aprofundar. Então, para que a palavra de Deus surta efeito na sua vida, existe uma batalha muito grande travada no reino espiritual. E é por isso que a palavra de Deus vai dizer em Provérbios 4:13: retenha a instrução e não a deixe, guarde-a, porque ela é a sua vida. Quando nós olhamos para a palavra guardar, a palavra guardar não significa eu pegar algo e colocar em cima da minha estante. A palavra guardar não significa eu jogar alguma coisa em cima da minha cama. Quando a palavra quando a palavra guardar é pronunciada, nós pensamos em algo de valor. Nós pensamos em algo que tem um lugar específico para ser colocado.
Porque aquilo que não tem um lugar, não tem como ser guardado. Você fala, ué, guardar onde? Não tem onde pôr isso aqui em casa, não? Não tem como guardar. Mas quando nós falamos de guardar algo, é porque aquele algo já tem um espaço específico destinado para aquela coisa. E onde nós devemos guardar a palavra? Salmo 119 vai dizer: a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Nós precisamos esconder a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é a nossa vida. A partir do momento que nós permitimos que o inimigo pegue a semente que está sendo jogada nos nossos corações, e ele pegue e sufoque essa semente, nós perdemos toda a nossa vida. Só que isso não é algo que nós vamos perceber assim de primeira. Quando o inimigo sufoca a palavra de Deus nas nossas vidas, nós vamos nos esfriando aos poucos. Quando a gente vem num culto como este, recebe a palavra e vai embora, e permite que o inimigo tome essa palavra dos nossos corações, nós não vamos perceber na hora, nossa, saiu a palavra do meu coração. Não. Você vai continuar vivendo a sua vida normalmente. Mas quando você menos esperar, você vai sentir um vazio, você vai estar desnorteado. Porque a palavra de Deus diz lá em Salmos: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O inimigo vem de mansinho, ele pega aquela semente, ele vai sufocando, e quando você menos espera, você olha ao seu redor e se pergunta: qual o sentido da minha vida? Ele vem bem de mansinho, mas quando você menos espera, você já não consegue mais enxergar motivos para viver. Você já não consegue mais enxergar motivos para levantar da sua cama. Você acha que já não tem mais motivos para agradecer. E isso é bem retratado em Gênesis, na queda do homem. Porque Deus olha para Adão e fala: Adão, você pode comer do fruto de qualquer árvore do jardim, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, não come. Porque assim que você comer, certamente você morrerá. E o tempo passou, a mulher estava ali agora, andando pelo jardim, e a serpente, ela vem bem de mansinho, dá uma de João sem braço. É verdade que Deus falou que vocês não podem comer da fruta de nenhuma árvore do jardim? Você vê o jeito que o inimigo faz. E aí ela dá corda, fala assim: não, nós podemos comer de todas as árvores, é só daquela que está ali no meio do jardim que não pode. Não, mas por que não pode? Não, porque Deus falou que se comer daquela lá a gente vai morrer. É nada, não vai morrer nada. Deus só pediu para vocês não comerem daquele fruto, porque Ele sabe que assim que vocês tomarem aquele fruto e comerem, vocês serão como Deus. Vocês terão conhecimento do bem e do mal. E agora ali, naquela conversinha mansa, naquela coisa que parecia inocente, Eva vai tomar o fruto e vai comer. E vai também dar a Adão. Eles morreram? Aos nossos olhos não. E é por isso que o pecado, ele parece tão inocente. Porque o Senhor fala assim: se você fizer, vai morrer. Só que aí você pega, faz e não morre. Só que aí você vai lá e faz, e parece que a sua vida continua a mesma coisa, presbiteruanos. Você fala assim: oxe, peguei, fiz. Cheguei lá na igreja, Deus me usou igual. Deus fez igual. Talvez Adão e Eva tenham pensado assim. Eles tenham pensado: nossa, Deus mentiu.
E aí agora, a palavra vai dizer que à tardezinha, o Senhor vai vir passeando pelo jardim. Olha que comunhão maravilhosa que eles tinham, Senhor, irmãos. Ao ponto de Deus descer no jardim, na parte da tarde, para falar com Adão, para saber o que Adão tinha feito durante o dia, mesmo que Deus já soubesse disso. E aí ele vai andar pelo jardim e ele vai perguntar a Adão: onde você está? E Adão ali agora no meio das folhagens, ele vai falar: olha, Senhor, eu vi que o Senhor estava chegando e eu me escondi porque eu estou nu. E agora Deus vai perguntar: mas quem te falou que você estava nu? Por um acaso você comeu do fruto que eu te pedi para não comer? Então ali naquele momento, Adão e Eva vai provar do que era a verdadeira morte deles. A separação de nós com Deus, o muro do pecado entre nós e Deus é a verdadeira morte. Porque a palavra de Deus vai dizer que para aqueles que estão salvos não existe morte. Nós passamos nessa vida para viver uma vida ainda muito mais abundante, a vida eterna lá no céu, ao lado do nosso Senhor. Mas para aqueles que estão em pecado, quando nós fechamos os nossos olhos e que nós realmente vivemos a morte, choro, pranto, ranger de dente, uma perturbação que não terá fim. Então Adão e Eva não perceberam isso de primeira instância, mas o pecado é assim mesmo. Ele nos corrói aos poucos. Ele vem como quem não quer nada, e quando nós percebemos, nós já estamos afundados. E é por isso que a palavra vai nos instruir a guardar princípios. Retenha a instrução e guarde-a, porque ela é a sua vida. Se nós seguirmos a palavra do Senhor, nós com certeza andaremos em caminhos de luz, em caminhos de vida, porque a palavra é vida em nós. Segunda coisa, nós devemos guardar a nossa vida de oração. Nós precisamos perseverar na oração. A palavra, lá em Efésios 6 e 18. Efésios 6 e 18, a palavra vai dizer: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Orar em todo o tempo em Espírito, com todo tipo de oração. Oração tem tipo? Não é tudo oração? Mas se eu dobrar os meus joelhos e orar, eu estou orando. Mas se eu estiver lavando uma louça e falando com Deus, eu também não estou orando. Se eu estiver fazendo uma prova ou dentro do meu serviço e o meu coração estiver assim: Senhor, me ajude, eu também não estou orando. E é por isso que a palavra vai nos instruir: orem em todo o tempo no Espírito, independente do que você estiver fazendo. Porque quando nós estamos em oração, o nosso coração está ligado ao céu. E o Espírito Santo tem liberdade de falar conosco. O Espírito Santo tem liberdade de nos instruir enquanto nós oramos. O Espírito Santo tem liberdade de nos fazer recordar daquela palavra que nós lemos, que se encaixa muito bem naquela situação, e nós vamos saber o que fazer. E nós também devemos guardar a nossa vigilância. A palavra de Deus vai dizer em Apocalipse 16:15: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Bem-aventurado aquele que vigia. Adianta alguma coisa nós estarmos orando o dia inteiro e alguém chega e fala uma palavra para nós, e do jeito que a palavra vem, ela bate e volta. Ixi, eu falo mesmo. Ixi, eu faço mesmo. Bateu, levou. Comigo é assim. Mas que cristão que é esse então? Que Jesus que é esse que você está
está seguindo o exemplo que bateu, levou. Porque com Jesus, o que nós aprendemos é a humildade, é a mansidão, é pensar antes de falar, é tomar um tapa na cara e virar o outro lado e perguntar se quer bater de lá também. É fácil? Não é. Não é. Mas foi isso que Jesus nos ensinou. E é por isso que nós devemos andar vigilantes. Porque é quando nós menos esperarmos, irmãos, já foi. Nós já perdemos a chance, Jesus já voltou, a igreja já foi arrebatada. E aí, queridos, vai ser muito apertado, vai ser muito difícil. Nós também devemos nos lembrar que Mateus, o capítulo 6 e o versículo 33, vai nos instruir da seguinte forma: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Nós estamos falando sobre a vinda de Jesus, e é muito importante que nós falemos sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque neste capítulo aqui, Jesus vai estar falando: olha, os passarinhos, eles não caçam, eles não procuram a comida, mas Deus dá, Deus os alimenta. A erva do campo, ela não trabalha, nem fia, mas Deus a veste. Nem Salomão, com toda a sua glória, com todo o seu dinheiro, se vestiu como qualquer uma delas. E olha que ela nasce de manhã e murcha à noite. E mesmo assim o Senhor tem o cuidado de vesti-las muito bem. Mas não é o corpo mais do que as vestes? E não é a vida mais do que o sustento? Olha, Deus está cuidando de vocês. Então busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas, a comida, a veste, tudo vai ser acrescentado. E sabe por que é importante nós falarmos disso em uma palavra como essa? Porque a ansiedade, as nossas ansiedades cotidianas, elas são distrações que tiram o nosso foco daquilo que realmente importa. O Espírito Santo está martelando nos nossos corações que não há mais tempo para nós ficarmos buscando coisas terrenas, para nós buscarmos mais e mais. Porque o tempo, queridos, é chegado. A hora é chegada. E aí às vezes o Espírito Santo está tentando sussurrar algo em nosso coração, em nosso ouvido. Às vezes o Espírito Santo está falando: está na hora de você orar, está na hora de você ler a Bíblia, está na hora de você buscar. E você está assim: não, só mais 5 minutinhos no meu telefone. Não, só mais essa reunião aqui do trabalho que eu tenho que resolver. Não, é só mais aquilo. E nós estamos buscando, correndo atrás do vento. E como o Senhor falou com aquele homem: louco, se te pedirem a tua alma hoje, e aí? Para onde foi casa? Para onde foi moto? Para onde foi emprego? Para onde foi tudo? Para onde que foi? Nós precisamos nos atentar a isso. Porque um certo jovem rico vai chegar no Senhor Jesus muito orgulhoso, falando: olha, Senhor, eu já honro os meus pais, eu faço de tudo que é bom, o que é que falta ainda para eu ser perfeito? Jesus olha bem no meio da cara do coitado e fala assim: ah, você já é muito bom, você já é muito perfeito? Então faz o seguinte, vende tudo que você tem, doa para os pobres e me segue. Queridos, a palavra de Deus vai dizer que esse rapaz murchou, entendeu? Se recolheu na sua insignificância e foi embora, porque ele não tinha coragem de largar tudo para servir ao Senhor. E eu não estou dizendo aqui que era errado ele ter dinheiro, porque não era. Por acaso não foi Deus que encheu Salomão de riqueza? Por acaso não foi Deus que prosperou Abraão por onde ele foi? Por acaso não foi Deus que permitiu que Jó fosse um dos mais ricos do Oriente? Então o problema aqui não era o
chegar em casa, podem pesquisar, lá em Tiago, vai dizer que um rico, quando o Senhor permite que ele piore de vida, ele tem que ser tão feliz e continuar tão alegre quanto um pobre, quando Deus faz ele melhorar de vida. Olha o peso dessa palavra. Irmão, pobre, quando fica rico, solta foguete, faz de tudo. Lógico, com certeza, gente, eu sou pobre. Se amanhã eu descobrir que eu estou rica, que eu não preciso nem trabalhar mais, irmãos, não direi nada, mas haverá sinais. É foguete, com certeza. Glória a Deus. Só que o problema é a segunda parte do versículo, que fala que se eu for rico e ficar pobre, eu tenho que soltar foguete igual. Isso representa a proporção do desapego que Deus precisa que nós tenhamos nos bens materiais. E isso é muito difícil para nós, queridos. Mas nós precisamos nos atentar a isto, porque aquilo que nós nos preocupamos em investir, em comer, não pode estar acima da importância que nós damos ao Senhor, ao seu reino. E Ele vai dizer: olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas te serão acrescentadas. Por acaso não foi Jesus que ali, em uma de suas pregações, com uma multidão de 5.000 homens, Ele vai olhar e vai falar para os discípulos: olha, já faz muito tempo que esses homens estão aqui ouvindo a palavra, eles devem estar mortos de fome, vamos alimentar esse povo. E agora os discípulos vão olhar e falar assim: Jesus, você está prestando atenção no que você está falando? Olha quanta gente nós não temos para dar, nós não temos dinheiro para comprar nada para dar, e ainda que nós tivéssemos dinheiro, que padaria, que lugar agora que vai ter tanto pão assim, para tanta gente desse jeito? E aí agora vai chegar um menininho bem humilde, na sua cestinha, 5 pães e 2 peixinhos. E aí agora um dos discípulos vai trazer esse menino e vai falar: ó Jesus, tá aqui, tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tamanha multidão? E aí agora Jesus vai pegar os 5 pães e 2 peixinhos, vai agradecer a Deus pelos 5 pães e 2 peixinhos, e vai olhar e vai falar: pode distribuir. E a palavra de Deus vai dizer que o povo comeu, se fartou, saciou à vontade, e de tudo que eles comeram ainda sobraram. Sobrou 12 cestos. Pensa a cara de tacho daquele menininho. Ele deve ter ficado louco da cabeça, deve ter... se a mãe dele, o pai dele não estiver junto com ele, eu acho que ele chegou lá em casa, no dia, lá na casa dele, falou: mãe, tem uma história muito louca para te contar. Hoje foi o dia mais doido da minha vida. Cheguei lá com 5 pães, 2 peixinhos, alimentou 5.000 homens, mas sem contar as mulheres e as crianças, ainda sobrou 12 cestos de pão. Eu acho que nesse dia a mãe dele deve dar ela: vixe, filho, vai dormir que você está de cabeça quente. Porque a palavra de Deus diz que ela é loucura para aqueles que não creem, mas para nós que estamos nele, ela é o poder de Deus. Ela é o poder de Deus. E para crer no poder de Deus, queridos, precisa ter fé. Nós precisamos acreditar que é Deus que supre as nossas necessidades. E continuando então aqui falando sobre a nossa preparação para a volta do Senhor, a palavra de Deus vai nos revelar lá em Romanos 13 e 11: e digo isso a vocês que conhecem o tempo, já é a hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos.
se vai ser daqui 1000 anos, isso não importa. O que importa é que o tempo está determinado. Então, quanto mais o tempo passa, mais perto está de se cumprir. E aí a palavra de Deus vai dizer que já é hora de despertarem do sono. Tem alguém aqui dormindo? Eu estou vendo só a Nete que dorme à tarde. Gracinha. Mas e espiritualmente? E lá onde nós não estamos vendo? Queridos, existem muitos de nós que já adormeceram faz tempo. Mesmo pessoas que têm azeite guardado estão adormecidas, estão meio assim, céticas daquilo que está para acontecer. Não é verdade, pastor? Porque a palavra de Deus diz lá em Mateus 25 que 10 virgens saíram ao encontro do noivo. 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Mas tardando o noivo, foi só as loucas que adormeceram, pastor? Todas. A palavra vai dizer que também as virgens prudentes, enquanto esperavam o noivo, tardando ele, elas adormeceram. Só que quando se ouviu o ruído, quando elas viram que o noivo estava chegando, todas elas despertaram. A diferença? As prudentes tinham mais azeite de reserva e as loucas não. E aí quem não tinha azeite foi lá e quem tinha, pelo amor de Deus, me dá um pouquinho do seu azeite, porque a nossa lamparina vai apagar, não vai ter jeito, não vai dar tempo. E aí elas olham e falam assim, o que eu tenho só dá para mim. Então, para que não falte a nós e a vós também, e fica nós tudo sem, corre lá onde vende e compra. Só que enquanto elas vão tentar arranjar mais azeite, a palavra do Senhor fala que o noivo chega e não dá mais tempo. Então nós aqui, eu acredito que neste tempo de hoje, nós estamos como essas 10 virgens. A igreja adormeceu, queridos. Para todo lado que você vai, tem pastor reclamando, tem irmão reclamando. Nossa, mas a igreja está muito fria. Nossa, mas você prega, você não ouve um glória a Deus. Nossa, mas você canta, de todo tanto que você sua lá no púlpito, o povo está esperando você. Sei lá, eu acho que os irmãos estão esperando a gente lá gritar aqui no púlpito, fazer alguma coisa, não sei. Porque a gente está cantando, está pregando, está falando, está todo mundo assim, olhando, como se o culto fosse só de quem está aqui no púlpito. Mas o culto significa entrega, é aquilo que todos nós, como igreja, viemos entregar ao Senhor. Então, para todo lado se ouve falar de frieza. Por quê? Porque com o passar dos anos, a igreja adormeceu. Mas hoje o Espírito Santo vem nos despertar. Hoje a voz do Senhor nos diz: eis aí, noivo, levanta, acorda, desperta. E eu venho perguntar hoje para os irmãos: azeite tem? Porque dormir, queridos, ninguém teve culpa. O noivo tardou, todo mundo dormiu, nós estamos tudo no mesmo barco. Mas azeite tem? Para você se despertar e manter a sua lamparina acesa. O Espírito Santo hoje nos desperta, nos chacoalha e nos diz: ei, tem azeite, tem presença, tem unção, tem busca. Nós ainda estamos em tempo hábil para ter o azeite, para buscar. Mas pode ser que se você demorar demais, o tempo que tu for buscar o azeite e voltar, já não deu mais tempo, hein? E é por isso que a hora de despertar é já. E aí é por isso que a palavra vai dizer: já é a hora de despertarem do sono. Porque aí, se você tiver de buscar azeite, irmão, você já busca. Se você tiver de providenciar aí uma água bem limpinha, um sangue do cordeiro para lavar suas vestes, tu já lava, porque o noivo vem aí. Sai-lhes ao encontro. O Senhor hoje está te chamando a ir ao encontro, porque os sinais estão aí. É guerra, é rio secando, é filho contra pai.
Então, os sinais estão aí. Deus está falando, as almas estão clamando e a igreja está dormindo. Mas hoje o Espírito Santo vem nos dizer: desperta do sono, arrependa-se dos seus pecados. A palavra da cruz, querido, é a mais eficiente que existe. Eu nunca vi palavra poderosa como essa. Eu posso vir aqui, falar que Deus vai te prosperar, falar que Deus vai te dar um carro novo, uma casa nova, falar que Deus vai curar tua perna quebrada. Mas, queridos, nada disso tem tanto poder quanto a palavra da cruz. A palavra que eu chego aqui falou é o seguinte: Deus criou
Senhor está